Incontinência fecal, então, tem um pouquinho de incontinência urinária e incontinência fecal. Ela pode ser classificada em funcional, né, como a gente viu até na urinária, quando há prejuízo de cognição, humor, mobilidade, ou secundária, quando há alteração das características das fezes, principalmente fezes diarreica, né, alteração de velocidade de esvaziamento de intestino, ou ela pode ser por elemento de estocagem, né, sobrefluxo, quando você há um fecaloma, ali no caso que a gente chama de diarreia paradoxal, e aí esse paciente ele tem na verdade um fecaloma que obstrui o devido fluxo com fezes ressecadas, mas aquelas que chegam partes líquidas ele vem perdendo, e aí forma o famoso soiling, né, pequenas perdas, e na verdade esse paciente está obstipado. E alteração, né, dos elementos sensitivos motores ali que leva à alteração do reto, do esfíncter, daquela região ali, ok? São as 4 causas de incontinência fecal. Importantíssimo sempre o toque retal. Por quê? Porque com o toque retal, primeiro, eu consigo ver a funcionalidade das estruturas do esfíncter, né? Das estruturas do esfíncter. Eu consigo muitas vezes palpar um tumor, eu consigo palpar um fecaloma, eu consigo, se vier às vezes sangue em dedo de luva, então me dá muitas possibilidades dos possíveis diagnósticos, né? Aqui mostrando para vocês, então, as causas sobre fluxo, né, redução da capacidade de estoque, seria por alterações das características das fezes, e alterações, né, do reto esfincteriano, né. Alguns exemplos e alguns achados sugestivos dessa clínica, né. Aqui, por exemplo, a gente pode palpar o fecaloma, a obstipação, aqui fezes com sangue, história de colite, de câncer, né, diarreias, fezes diarreicas, e aqui que são as anormalidades do esfíncter, né, do esfíncter anal, da musculatura perineal, alterações de sensibilidade, que podem estar associadas nesse sentido com a incontinência. Tratamento, né, da diarreia paradoxal, ou do sobrefluxo, ou do fecaloma, né, a gente tem que, na verdade, tratar a obstipação. Nós temos que desimpactar esse cólon, tirar aquele fecaloma e tratar a longo prazo a obstipação. Nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Pacientes que têm redução da capacidade de estocar essas fezes, que geralmente são fezes mais líquidas, né? Nós podemos utilizar, como se diz, aloperamida, que reduz o fluxo, né, reduz, retarda o trânsito intestinal, reduzir um pouco de fibras, né, e também para esses pacientes também que têm alteração de esfíncter. Para paciente que tem alteração de esfíncter, com neuropatia, com alteração de tônus, também a gente pode utilizar a técnica de biofeedback, que é estimular aquele músculo, estimular aquele esfíncter para fortalecer ele, para ele poder conseguir o controle apropriado. Aqui é mostrando as causas transitórias de incontinência urinária e também as causas transitórias de incontinência fecal, né? Que se a gente tirar, a gente consegue tratar. As complicações, tá? É um grande risco de institucionalização, né? Tanto a incontinência urinária, principalmente a incontinência fecal para esses pacientes idosos, ok? Falando um pouquinho sobre obstipação, né? Enfim, ela pode ser caracterizada por 2 ou mais sintomas por 12 semanas nos últimos 12 meses, com mais de 25% das evaculações com essas características, ou menos de 3 evaculações por semana. A gente fala que tem uns 4 Ds da obstipação no idoso, que são as principais causas, né, de obstipação: redução de atividade física, dietas pobres em água e fibras, doenças crônicas que cursam com obstipação, como, por exemplo, Parkinson, Chagas, né? E medicações também que cursam com obstipação. Por exemplo, uma medicação super obstipante que muitos dos nossos idosos tomam é carbonato de cálcio, né? Então, tudo isso deve ser levado em conta. Então, nós temos que otimizar essas orientações para esse paciente. Se de tudo a gente não conseguiu corrigir, né? Ou existe uma causa base que a gente não consegue corrigir, então, a gente vai tratar com o quê? Com sintomáticos, né? Com laxativos. Esses dois aqui, eles são proscritos na geriatria, eles são considerados medicamentos inapropriados, que nós vamos ver daqui a pouco. Opa, desculpa, né? Errado. Os irritativos e os lubrificantes são considerados medicamentos inapropriados para idosos. Os que a gente mais usa, na verdade, são os formadores de massa e os osmóticos, tá?
clique maior, que a gente dá mais tomador de massa para aqueles pacientes que a gente sabe que é ativo, que bebe água, que deambula. Por quê? Porque as fibras, elas podem obstipar se o paciente não beber água, e elas podem, né, por decomposição de bacteriana ali no intestino, levar à formação de gás. Então, assim, geralmente, os pacientes mais isso. Os osmóticos, que eles vão puxar a água, hidratar essas fezes e permitir a evacuação, a gente utiliza mais para aqueles pacientes que têm essas restrições. Os lubrificantes, ele é proscrito porque tem um alto risco de broncoaspiração e pneumonia aspirativas, e os irritativos, que vão irritar a mucosa para provocar essa evacuação, eles podem levar a distensão de alça, microperforações, distúrbio hidroeletrolítico, por isso que também não são tão usados.